Sabe, no futebol tem os momentos que simplesmente viram lenda. Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás de um dos gols mais místicos do futebol brasileiro. Um lance que parece que foi escrito lá em cima. Essa frase do músico Cleidir Ramil, ela diz tudo, né? Captura perfeitamente essa aura quase sobrenatural do que aconteceu. Não foi só um gol, foi um momento de pura magia. Mas, para a gente entender como chegamos até ali, a gente precisa voltar no tempo. Então, bora para Porto Alegre, estádio Beira-Rio. A data é 14 de dezembro de 1975 e o que estava em jogo era nada mais, nada menos que a final do Campeonato Brasileiro. A tensão no ar, gente, dava para cortar com a faca. E que final, hein? De um lado, uma potência que estava surgindo com tudo, do outro, uma verdadeira máquina de jogar futebol. O palco estava montado para um confronto que ia entrar para a história. De um lado, a gente tinha o Internacional do técnico Rubens Minelli, um time que estava revolucionando o jeito de jogar, com uma preparação física impecável e uma disciplina tática que não se via por aí. Era uma muralha na defesa com Mangue e Figueroa e o meio-campo genial com Falcão e Carpegiani. Do outro lado, o temido Trem Azul do Cruzeiro, um timaço com estrelas como Nelinho, Piazza, Palhinha. Eram sem sombra de dúvida os dois melhores times do Brasil cara a cara. E a pressão era absurda. Era uma final em jogo único, dentro do Beira-Rio. Para o Inter e para o Rio Grande do Sul inteiro, era a chance de quebrar a hegemonia do futebol do Rio e de São Paulo, de finalmente botar o nome do Sul na história. Mas é claro que a glória não ia vir fácil. A atmosfera daquele dia parecia um espelho da tensão que estava rolando lá no gramado. Tenta imaginar a cena. Mais de 82 mil pessoas espremidas no Beira-Rio debaixo de um céu completamente fechado, cinzento. Uma típica tarde de Porto Alegre sem um pingo de sol. Guarda bem esse detalhe do céu, porque ele vai ser fundamental. E o jogo foi exatamente o que se esperava de uma final desse tamanho. Uma batalha. Amarrado, físico, com as defesas levando a melhor sobre os ataques. O primeiro tempo acabou 0-0, com pouquíssimas chances de gol. Ninguém conseguia furar o bloqueio do outro. E essa tensão toda podia ser resumida num duelo particular. Toda vez que o Cruzeiro tinha uma falta perto da área, era um confronto direto. De um lado, a mira mortal do Nelinho. Do outro, a segurança do gigante Manga no gol colorado. Era um verdadeiro teste para o coração. E então, no segundo tempo, aconteceu. Aquele momento que dura segundos, mas que ficou eternizado para sempre na memória do futebol. O cronômetro marcava 11 minutos. O placar continuava zerado. A torcida roendo as unhas. O título ia ser decidido no detalhe. Aí o ponta-direita Valdomiro, um dos grandes ídolos do Inter, parte para cima pela direita e é derrubado. Falta. Ele mesmo ajeita a bola, com carinho. O estádio inteiro prende a respiração. É aqui que a história começa a ficar diferente. Anos mais tarde, o próprio Valdomiro contou que na hora que ele estava se preparando para bater a falta, ele olhou para o céu fechado e viu uma coisinha esquisita. Uma fresta minúscula de luz, quase nada. E não é que acontece exatamente isso. O Valdomiro corre para a bola e no exato instante em que ele cruza para a área, um raio de sol solitário, improvável, fura aquele teto de nuvens cinzas. E o mais impressionante, esse facho de luz não cai em qualquer lugar. Não. Ele funciona como um holofote, iluminando um único jogador no meio de todo mundo ali na área. O zagueiro chileno, o capitão, Elias Figueroa. E olha, o Figueroa não era um zagueiro qualquer não. O lema dele já dizia tudo. A área é a minha casa, aqui só entra quem eu quero. Ele era o dono daquele pedaço do campo, e naquele momento parecia que até o céu concordava com ele. Impulsionado no ar, bem no ponto onde a luz bateu, Figueroa sobe mais alto que todo mundo e dá uma testada na bola com uma força, uma precisão. O goleiro Raul nem se mexeu. A rede estufa. 1-0. O Beira-Rio simplesmente explode. Um delírio. O gol que parecia impossível, nas circunstâncias mais improváveis, tinha acabado de acontecer. Aquele gol não foi só o gol do título. Foi um gol que redesenhou o mapa do futebol brasileiro e o legado dele é sentido até hoje. E para ninguém achar que foi sorte, se liga só nos números. A campanha foi um absurdo. Em 30 jogos, o Inter ganhou 19 e perdeu só 3. E o mais impressionante, sofreu apenas 12 gols. Foi uma campanha dominante, que foi coroada por aquele momento mágico.
O impacto daquele título foi gigantesco. Foi o primeiro Brasileirão do Inter e o primeiro de um clube gaúcho, um marco. Consagrou uma geração de ouro, com craques como Figueroa e Falcão. Validou as ideias do técnico Rubens Minelli, que mostrou que organização e preparo físico eram o futuro. E mais do que tudo, criou essa lenda, essa história que a gente está contando hoje. Então fica essa reflexão, né? O que é que transforma um simples gol numa lenda eterna? Foi o peso do título? A tarde cinzenta? O raio de sol solitário? Ou foi essa combinação perfeita de tudo isso que transformou uma cabeçada num evento divino, o gol iluminado? Talvez a grande magia do futebol seja exatamente essa, não ter uma resposta definitiva.